Olá, eu sou a Sibeli e hoje eu e o João Pentan estamos aqui com a Karina Viegas. Karina, eu vou pedir para você se apresentar. Agradeço primeiramente por você ter aceito o nosso convite. Então, se apresenta aí, a gente já conhece o seu trabalho, mas nossa audiência ainda não. E na sequência, depois que você se apresentar rapidamente, vou pedir para você falar o que que é marketing sensorial e por que que ele importa para a gente hoje. Olá, primeiramente eu que agradeço o convite, foi uma surpresa muito agradável ser convidada para o podcast. Me apresentando muito rapidamente, meu nome é Karina Viegas, eu tenho experiência em consultoria global, aí passando por empresas como Nielsen, Euromonitor, sempre muito virado para a parte de pesquisa na área de shopper. Hoje eu tenho a minha consultoria, a Shoplosion, e o objetivo é realmente a gente conseguir abordar do A ao Z em termos de pesquisa e metodologias para impulsionar aqui os negócios dos nossos clientes. E pegando aqui o gancho da pergunta, o que é o marketing sensorial, né, gente? Então, agora a gente vê que está muito na moda falar de marketing sensorial, mas além de um nome bonito, o marketing sensorial, digamos que ele evoluiu ali do marketing estratégico para uma abordagem complementando os cinco sentidos humanos, né? Então, a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. E o objetivo dessa abordagem sensorial é como que a gente utiliza como que a gente alavanca aí os sentidos através da estratégia do marketing. Então, o objetivo é criar experiência. E a gente vê ali de um lado mais académico, Pine e Gilmore já falavam lá atrás, em 1900 e bolinha, que cada vez mais o varejo vai se tornar um palco de experiência. Então, com este avanço também que a gente vê desenfreado do digital, dos negócios do e-commerce, e a gente viu isso esta semana na VTEX, né, Cibel, que estivemos lá presentes, realmente está muito acelerado esse crescimento. Então, como que a gente vai impulsionar o shopper a ir ainda no varejo físico? Ou como que a gente vai impulsionar o shopper a se manter e a navegar de uma forma atrativa no nosso varejo online? Então, é como que a gente utiliza a estratégia e alavanca efetivamente ações voltadas para esses cinco sentidos. E respondi esta pergunta, acredito, de uma forma aqui muito breve. Não sei o que é que vocês acham também da experiência que têm tido. Karina, eu acho que assim, né, quando a gente fala de marketing sensorial, eu acho que tem uma questão que a gente acaba atrelando ao ponto de venda físico, né? E sim, no ponto de venda físico a gente tem muito mais possibilidades e possibilidades muito mais profundas de se explorar esses cinco sentidos, mas também a gente pode explorar esses cinco sentidos através do digital, né? Ativando através da visão e da audição os outros sentidos, né? Mas existe essa possibilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho explorar praticamente, né, de forma bem prática, de como que esses sentidos podem ser utilizados para impactar esse shopper no ponto de venda, tanto no físico quanto no digital. É legal isso que você pontuou, né? Quando a gente pensa no online, quais ferramentas teríamos para alavancar sentidos além de audição ou visão, né? Então, pensar no físico, no que a gente vai fazer no físico, eu vou pontuar aqui algumas estratégias e trazer isso para o online da forma que a gente consegue adaptar. E depois eu vou também mencionar algumas tecnologias que já vêm sido aplicadas, né? Então, por exemplo, quanto à visão, e aí eu vou pedir para a gente imaginar uma entrada ali numa loja, a visão é o que afeta a decisão rápida, né? O primeiro impacto que o shopper tem com um ponto de venda físico é a visão, é o que ele está olhando. E isso já gera uma percepção de qualidade ou de valor, por exemplo. E aí a gente tem que pensar também nas formas, nas cores. Aí vem também a questão de comunicação da marca, né? Então tudo está em uníssono, seja o que eu estou falando em termos estratégicos na comunicação, né? Ter ali alguma informação escrita mesmo sobre aquilo que a marca apela, os formatos do que a gente está trazendo, a gente vê hoje vitrines super alegóricas, né? Para trazer essa atratividade. Então, o primeiro, efetivamente, é visão.
e cores que possam refletir a marca, né? Então a gente pode pensar em cores quentes para acelerar uma compra, em tons metálicos para trazer ali o apelo mais luxuoso, como a gente pode pensar em cores pastel, cores mais eh, claras, cores mais quentes no sentido amadeirado, que traga aconchego, então, por exemplo, um negócio de saúde e bem-estar. Então, tudo isso comunica em relação à visão. Depois a gente tem a audição. Eu não falei quando me apresentei, mas eu também exploro aí algumas coisas no mundo de musical. Estou bastante ali na ativa no mundo musical e na questão académica também, né? Então a gente quando olha para a audição, além da minha experiência com o varejo, trago essa experiência do mundo da música, né? Porque aí a gente tem os artistas querendo trabalhar aquilo que vem do coração e temos a música que realmente vende para o dia a dia. E foi até uma discussão numa roda de conversa recente. Quem está nesse ambiente fazendo música sem pensar na venda, não entender o porquê que hoje os ritmos estão tão acelerados, né? Quando a gente ouve música até simplesmente na rádio, a batida do compasso ela é muito mais acelerada. E eu trouxe ali na roda essa questão do consumo, né? Então a gente quer esse consumo acelerado, a gente tem a opção de consumir à distância de um clique. Hoje o online facilita muito nesse sentido de, eu entro ali e comprei, é fácil, chegou na minha porta. Então, até tem um processo de compra mais rápido, né? De produtos que a gente utiliza ali mais no dia a dia, sem grande envolvimento decisório. E tem as lojas. Então, quando a gente pensa numa loja, roupa teenaging, por exemplo, aquele ritmo acelerado, de balada, de desenfreado, né? Que se mistura com todo esse momento de vida desse consumidor dessa faixa etária. Como a gente entra, por exemplo, num hotel, que a gente tem que pensar em varejo além das lojas de bens de consumo e pensar também uma loja na área do turismo ou noutros setores de negócio, e a gente tem uma música com compasso menos acelerado para trazer realmente esse sentimento de desacelerar, de relaxar, né? De desfrutar. Então, a audição e as músicas que escolhemos, ou a produção musical que é feita, porque música também é consumo, né? Tem que ser pensado nesse aspecto. Qual que é o objetivo daquela música e a sua aplicabilidade, ou aquele ritmo, ou aquele compasso, né? Então, é dessa forma que nós conseguimos trabalhar a audição no varejo. O olfato é o terceiro que eu vou nomear. Eu gosto muito do olfato por uma questão curiosa, que vocês que estão neste mundo da neurociência também já com certeza saberão, mas o olfato é o que ativa o nosso sistema límbico cerebral, né? E ele é um gatilho direcionado ali que vai direto à nossa memória e à emoção. Então, quando a gente usa fragrâncias nas lojas, pensar em fragrâncias dependendo do que a gente está querendo traduzir na estratégia da marca, pensar em fragrâncias que te levem esse apelo. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de chocolate. Seria interessante eu pensar numa fragrância que remeta à questão gastronômica, a uma idealização ali da infância, do sonho, do imaginário, né? Voltar para a infância. A gente tem um exemplo da Cacau Show, que por muito tempo eles utilizaram efetivamente essa fragrância. Eles tinham aquelas cascatas de chocolate nas vitrines para apelar à visão. Então era aí um cruzar de estímulos já pensado nesse aspecto, por exemplo. E tem até um documentário, né, no Netflix, que eu não lembro o nome exatamente, mas ele fala de um lado científico de saúde, que pessoas que têm Alzheimer, o último local do cérebro a morrer, entre aspas, é o que efetivamente está vinculado à audição e ao olfato. Que quando eles ouvem músicas, por exemplo, dos momentos em que tinham memória, essas pessoas, né? Eles lembram de momentos que eles viveram enquanto ouviam aquelas músicas. É muito curioso esse documentário e eu achei muito bacana para quem está nesta área também trabalhando com os estímulos sensoriais, porque a gente realmente precisa de pensar no negócio além do varejo, né? O tato. O tato
pensar em texturas, né? Então, eu tenho um ponto de venda. O que é que eu posso promover ali no tato para me trazer essa textura que me faz lembrar aquela marca, aquele produto? Nós temos na mão muitas terminações nervosas que elas fazem uma comunicação também direta ao nosso cérebro, criando um vínculo com a visão. Então, quando a gente toca um produto, é como se a gente estivesse visualizando a forma dele ser, né? E há uns anos atrás eu fiz um programa onde nós contávamos histórias através do áudio, com vários estímulos auditivos e depois também mandávamos para a casa das pessoas esses livros com texturas nas capas para que eles fossem mais, que remetessem a pessoas que não podem enxergar aquele momento que elas estariam ali a viver de alguma forma. Foi um projeto bem legal também. Então a gente aqui quando pensa nos produtos do varejo, além da questão da marca, mobiliário, embalagem, né? Então, como que eu faço uma embalagem que vai me destacar do meu concorrente utilizando o sensorial aqui do tato? Embalagens com texturas, normalmente têm ali uma conversão boa, uma atratividade na gôndola também. É, até embalagens, por exemplo, na área de beleza, que tenham tampas, que tenham formatos e que sejam fáceis de abrir, né? Pensar também que o homem e a mulher, eles têm tamanhos diferentes de mão, então talvez uma embalagem, se eu estou pensando num produto feminino, não vai ser igual para uma embalagem de um produto masculino e podemos pensar num creme de rosto que é aplicável para os dois públicos, mas que a embalagem efetivamente teria que se adequar ali à mão do público-alvo. Isso é um dos pontos que podemos explorar, por exemplo. E o paladar, que reforça vínculos emocionais também como o olfato, né? Eles estão bastante ligados, o paladar com o olfato. Tanto é que, assim, das ações que mais convertem venda em loja costumam ser as degustações, né? Ações promocionais de degustação têm sempre grandes chances muito altas de converter venda e são investimentos que eu inclusive, costumo trazer dados para que os meus clientes entendam o valor de investir numa ação desse tipo em relação ao paladar. E depois a gente tem que pensar que assim, ok, agora eu sei tudo isto, tenho os cinco sentidos, mas como que eu trabalho eles no ponto de venda, né? Faz sentido harmonizar, não faz? É, eu contrato uma equipa de design de loja ou não? E eu sempre reforço que a pesquisa, entender o tipo de negócio, entender a estratégia é sempre o primeiro ponto de partida para a gente pensar quais são os próximos passos para aplicar. é, esta forma de trabalho, efetivamente. Em relação também ao online, né, Karina, a gente pode pensar, obviamente, quando a gente fala de e-commerce, a gente não tem como explorar os cinco, né? Mas a gente consegue, através de vídeos, de experiência de outras pessoas, a gente consegue refletir aquilo que supostamente a gente estaria vivendo, né? Então, eu tomando um sorvete, eu comendo um chocolate com aquela cara de felicidade, você que está assistindo acaba falando, uau, isso aqui deve ser bom, né? Então a gente acaba Exato, despertando no outro, espelhando no outro os os sentidos de quem está vivenciando aquilo lá numa propaganda ou num vídeo, né? É, efetivamente. até por isso, né, que propaganda de bebida alcoólica é proibida, porque incentiva, porque propaganda de cigarro, porque você acaba olhando e falando assim, nossa, olha a cara de prazer que aquela pessoa tem na hora que ela consome aquele produto, então eu também quero. Então, tem, obviamente que não. Completamente. E Óbvio, até assim, os sons usados nessas campanhas, quando você falou agora de bebida alcoólica, aqueles sons do, né, quando toma aquela cerveja gelada, por exatamente. exemplo, o Que é som de exatamente o que a gente abrir. faz, né? Exatamente. E tem também uma tecnologia que eu vi a Natura, eles desenvolveram junto com uma empresa uma tecnologia para ser aplicada para que realmente espirrasse ali um, um cheiro em relação ao produto deles, que era aplicável em tablets. E essa empresa que desenvolveu, eu depois vou passar para vocês incluírem aqui,
é a primeira empresa no mundo a fazer isso, tá? E é brasileira. Eu achei muito interessante. E o mais bacana é que esses cheiros, eles não se misturam. Então, ele tem uma tecnologia onde ele sai de uma forma isolada, pode reutilizar, para sentir outras fragrâncias sem misturar. E era uma tecnologia desenvolvida tanto para as promotoras que fazem a venda direta, né, por catálogo, Uhum. quanto para estar no ponto de venda para que as pessoas pudessem sentir as fragrâncias ou até quando a marca fazia algumas ativações em feiras e etc. Foi assim a tecnologia que eu vi muito bacana que a gente poderia pensar aqui para medir o olfato. O que é muito difícil ainda também no mercado é medir o paladar, tá? Isso é um ponto que eu tenho a falar depois, mas talvez faça sentido vincular aqui com o nosso discurso, porque quando a gente fala de estudar o paladar, como a visão é o sentido mais forte assim que a gente pensa em avaliar um produto, porque antes de degustar ou de cheirar a gente já está enxergando, né? Acaba que muitas vezes isso traz um viés ali à degustação. A gente tem que também ter um ambiente muito bem regulamentado ali, que não tenha qualquer cruzamento de cheiros ou de sabores e assim, para que isso não afete efetivamente o sabor daquele produto. Então é delicado ainda estudar o paladar. A gente hoje tem os testes de produto, né, para provar produtos quando a gente desenvolve para o mercado, ok? Mas e depois de ser aplicado, né, esse produto? E numa loja, como que a gente testa o paladar com tantos estímulos e tantas outras coisas ali à disposição, além de que seria algo declarado, né? Então, pensando que a gente vai abordar um cliente em loja, o que ele vai declarar do paladar vai estar muito enviesado pelos outros estímulos do que está a acontecer naquele ambiente ali também. Então, ainda há uma dificuldade fazer o estudo depois da implementação do paladar. Não é impossível, né? Estamos caminhando para isso, mas ainda é dos sentidos mais complicados de serem estudados, realmente. E Karina, falando de tudo isso, né, e dessa relação entre esses cinco sentidos, tem um conceito muito importante que é o conceito de congruência sensorial. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse conceito, né, o que que é primeiro, né, e qual que é o impacto dessa congruência sensorial no branding e na confiança do shopper lá no ponto de venda. Perfeito. A congruência, João, é o que eu estou desenvolvendo cientificamente na área científica, é o meu objeto de estudo, digamos assim. Não existem muitos estudos ainda sobre isso, e a grande mãe da congruência sensorial é a Aradhana Krishna. Ela é uma autora, ela fica, se não me engano, na Colômbia, nos Estados Unidos, e ela vai fazendo estudos isolados e eu achei muito interessante este ponto, né? Porque da minha experiência no corporativo, eu já trabalhava a pesquisa em loja, em entender os sentidos, e foi quando eu entendi que existia esta coisa, entre aspas, da congruência, que eu comecei a afunilar os meus estudos académicos. Então, basicamente, a congruência, ela seria o ponto ideal de quando todos estes cinco estímulos que a gente vem falando, eles estão em uníssono, ou seja, eles se conversam. E eles fazem sentido em toda a sua intensidade plena, digamos assim. Então, quando a gente tem, por exemplo, a visão alinhada ali com o tato, com o olfato, com o paladar e com ali os cinco, nós alcançamos o expoente máximo para aumentar a confiança do shopper. E aqui eu vou dar exemplos práticos, porque senão vai ficar um pouco complexo da gente visualizar. Como é que isso seria entendido? Imaginem que vocês estão entrando numa loja, ela tem um conceito premium, né? Então a gente vai entrar lá para viver essa experiência, né? Para ter esse atendimento voltado para uma experiência mais personalizada. Está tudo incrível, visão, né? Os elementos que a gente tem ali na loja, mobiliário, produto, cor, tá ótimo, iluminação. É, Depois, música também, é uma música adequada ali ao ambiente da experiência que aquele shopper está vivendo.
Mas aí o cheiro que está aplicado ou a fragrância não tem nada a ver com aquele ambiente. E passo a explicar. É, imagina que está com o cheiro de um detergente que a gente utiliza de desinfectante em casa, sabe? De brisa marinha, por exemplo. Então, assim, todo aquele trabalho que a marca fez para ter estímulos, né? Porque nem todas as marcas também conseguem ativar todos os sentidos, mas a gente entende que existe ali um trabalho, então todo o trabalho que foi desempenhado, ele cai por terra, porque um dos estímulos não foi congruente. Então, essa é a lógica da questão da congruência. E isso faz com que, de repente, o shopper que vai conhecer uma marca ou um ponto de venda pela primeira vez, ou ainda não tem ali uma confiança estabelecida, ele abandone aquele ponto de venda e aquela marca, tá? Outro caso que acontece muito, música muito alta, por exemplo. A gente vai num lugar ali fazer a nossa compra, está na correria, a música tem a batida com o compasso que fomenta realmente que essa compra seja ali mais rápido o processo de decisão e tal, mas é tão alto, você não consegue racionalizar, por exemplo. Então, talvez poderia ser uma loja muito bem harmonizada com todos os outros sentidos, mas a música ela está demasiado alta ou ela não combina com aquele momento. E a gente tem que pensar em consumo e compra e produto além do varejo, é o que eu falei no início. A gente pode pensar num hotel, num cruzeiro, num momento de lazer, onde a gente também consome aquele momento de lazer, né? Então, o marketing sensorial ele é adaptado a vários níveis e diferentes tipos de negócio. E aí o que acontece com o branding é isso, é perda de confiança na marca, não foi uma experiência positiva, então há uma quebra de expectativa e perde-se a credibilidade com esse shopper em potencial, ou às vezes shoppers que já eram bem fiéis, tá? Também pode acontecer. E, Karina, você que permeia aí esse mundo acadêmico também, você já se deparou com algum estudo que você falou, uau, isso aqui é um achado incrível, que não é, sai do normal e que você pode compartilhar com a gente? Olha, eu ia dizer o meu estudo, né? Mas aí não pode. Tá bom, vai lá. Não, eu vou falar dois estudos que eu acho muito legais. O meu estudo, ele é uma referência sobre tudo o que existe publicado no tema. O bacana do meu estudo, e não querendo puxar a brasa à minha sardinha, é que eu fiz um compilado de todas as publicações existentes, então pensando de um ponto de vista empresarial e corporativo, antes de repente eu gastar dinheiro numa super pesquisa, eu vou entender, né, ó, pegando o estudo da Karina, quais estudos já estudaram a visão, quais estudos já estudaram o olfato, quais estudos já estudaram o que é que não foi estudado, então talvez eu possa usar exemplos ali desse estudo acadêmico para aplicar no que eu já faço. Então, o meu estudo diz que 100% dos artigos que existem hoje e dos estudos científicos estudam visão. Então, será que uma empresa que não sabe muito bem qual é o sentido que deve estudar parte para a visão, porque normalmente é o mais óbvio, ou parte para um outro ponto ali que seja mais importante, porque não existe ainda pesquisa sobre isso, né? Parte ali para um olfativo, por exemplo. E depois tem um estudo muito bacana que ele explica sobre a medição de uma escala para a gente conseguir medir o tato, que é o NFT, tá? Need for Touch, chama-se essa escala. Então, é um estudo muito bacana, depois eu vou passar detalhes. Ele é o único estudo que fala sobre isso atualmente publicado num mundo onde a gente não tem muita informação sobre, sobre isso. Então, pensando em aplicabilidade no corporativo, é uma ótima escala para os times de pesquisa pegarem ali do académico e aplicarem na pesquisa depois que vão desenvolver. E Karina, queria que você falasse um pouquinho mais de aplicações práticas no varejo físico, né, nessa questão de construção de marca, né? Então, assim, exemplos realmente reais que já aconteceram, que usaram o sensorial e como estratégia e como que isso influenciou, né, os resultados dessas marcas no ponto de venda. Perfeito. Eu vou dar um exemplo bem prático, tá, galera?
Por exemplo, vocês têm o eye tracking hoje com vocês, né? A gente já tem vindo a conversar bastante sobre isso. O eye tracking, a gente tem que olhar para ele como uma ferramenta que, além do visual, ele traz outras coisas para nós. E aí a gente pode pensar que também tem uma aplicabilidade além da visão na leitura do sensorial. Quando eu estava na Nielsen, inclusive, eu entrei na Nielsen para desenvolver eye tracking lá. Nós fazíamos muito estudo para entender comportamento no próprio ponto de venda, porque ele é muito utilizado ali para a questão de rastreamento de campanha, né? Entender ali um UX design, mas a gente também tem ali um grande ganho quando a gente aplica no ponto de venda. E o que é que a gente consegue ver? Por exemplo, poxa, uma marca que está tentando negociar com o varejo ali uma capitania de categoria, né? Então, como que eu uso o eye tracking para alavancar isso juntamente com os meus dados regulares? Então, a gente consegue olhar todo um mapeamento de gôndola, entender o que é que o shopper está valorizando, né? Onde que está localizado o produto, do que. A partir daí, a gente consegue criar uma árvore de decisão, para vocês terem uma ideia. Depois, pensando ali numa amostra robusta, conseguimos ir estratificando para entender também a jornada do consumo, porque esse eye tracking de ponto de venda, ele rastreia desde o momento em que a pessoa entrou, lá na loja para fazer a compra, até o momento em que ela saiu. Então, tudo que ela estiver exposta ali no ambiente vai ser rastreado. E ele também tem um grande poder qualitativo. Então, o equipamento ele grava a conversa, por exemplo. Então, a gente consegue ter acesso, às vezes, ali, numa indecisão de compra, o que é que o shopper está ele está privilegiando quando ele pensa no processo decisório dessa árvore, né? É para ele consumir, é para a família, então são coisas que a gente só conseguiria pegar num questionamento, né, de resposta declarada, mas que a gente está pegando sem qualquer intromissão. E vocês que também estão neste mundo da pesquisa sabem que o que é declarado, o maior percentual do que é declarado não é efetivamente o que o shopper sente ou pensa, e nem ele às vezes tem noção desse pensamento, digamos assim. Ele acha que o que ele falou é o comportamento dele, mas não é. A forma como ele se comporta depois é diferente. Então, o eye tracking é uma ferramenta muito completa e a gente tem que pensar nele não só do ponto de vista para campanha publicitária, etc., mas também muito para olhar a ação no ponto de venda, para estudar uma gôndola inteira, para ajudar um cliente a conseguir uma capitania de uma categoria, para a gente entender material de ponto de venda, né? Eu tenho visto muitas publicações do João que falam disso e os meus parabéns desde já, porque são realmente estratégicas e cruzam essa informação para trazer resultado do que é que está efetivamente funcionando. Então é um elemento de um rosto humano ali naquele material de ponto de venda, ou talvez, dependendo da categoria, deveria ser um cartoon, por exemplo. A letra, o tamanho da letra é adequado para a leitura. A gente tem que pensar que temos ali também um público mais sênior que tem que ser olhado e estudado, então às vezes eu já vi rótulos de embalagens ou ações em ponto de venda que eu não consigo ler, imagina uma pessoa sênior, né? Então pensar nesses aspectos, quem que é o nosso público, como o eye tracking nos pode ajudar com isso, né? E depois temos outras ferramentas ali para entender a questão, como eu comentei do cheiro, né? Essa tecnologia que a empresa brasileira desenvolveu, é, e esses testes sensoriais que a gente pode ir também, porque não nós desenvolvermos então uma escala para a gente estudar o paladar, né? Estamos aqui e vocês também passam por tantas entrevistas com profissionais tão competentes, por que não fazer-se um estudo e levar isso a um nível científico para desenvolver algo que a gente entende que é uma necessidade da pesquisa? Então, é isso, para Aí, não me ó. alongar muito. Já tem uma oportunidade de negócio aí a ser desenvolvido. Com E, certeza. Karina, para a gente finalizar aqui, você falou um pouquinho sobre aquela sobrecarga de estímulos, né? Quando o excesso de um aroma forte ou um barulho demasiadamente alto, ele atrapalha, né? Eu, particularmente, às vezes eu vou
num restaurante e aí quando eu entro, de repente eu descubro que ali vai começar uma música, né? E aí, eventualmente, eu vou para conversar com amigos e aquele negócio tocando a todo volume, eu já não quero mais ficar ali, porque aquilo lá começa a ser incômodo para mim. Então, o restaurante pensou que ia ser alguma coisa que ia me agradar como cliente, mas na realidade é um detrator, né? E por Exato. que que eu tô falando isso? Porque quem tá do outro lado não percebe o aroma da brisa marítima, como você falou, não percebe que o som que ele colocou ali para agradar, na realidade, é um detrator, não percebe alguns elementos que o shopper ou que o cliente, enfim, depende do lugar, pode entender como uma repulsa, né? E como é que a gente pode, né, pontuar através de tecnologia? Porque aí não é. Se você chega lá e fala assim, então, o aroma da brisa marítima não está combinando com esse hotel, o hall, com o lobby do hotel 5 estrelas. Vai falar assim, bom, isso aqui é seu gosto, né? Como a gente escuta na realidade, né? Esse aqui é sua opinião, não é, quem falou que você está certo. E quando a gente mede cientificamente, né? Por isso que essas tecnologias de neurociência são muito boas, porque a gente sai do eu acho, como a gente sempre fala, para, olha, existe uma Uhum. métrica, existe um indicador que está mostrando que não é bom, não é a Sibeli que tá achando. Porque às vezes até eu posso achar bom, eu posso gostar do aroma da brisa marítima, mas todo o resto pode achar péssimo. Então, como é que qual tipo de pesquisa e tecnologia a gente pode usar para implementar e medir essas estratégias sensoriais? Olha, o eye tracking é uma delas, muito forte, né? Que vocês já sabem tão bem quanto eu. É, e fazer pesquisas. E às vezes o básico bem feito ajuda a gente a entender também o lado sensorial. Então, por exemplo, a gente pode, em vez de fazer uma entrevista para ter uma resposta declarada, utilizar um método de observação, de shadowing, entender se a pessoa está com algum incômodo. E você trouxe um ponto muito bacana da questão do restaurante, porque eu tenho visto isso acontecendo muito. Parece que é uma sede tão grande que o negócio tenha tudo ali funcionando, a música, a super comida, a iluminação, que acaba por se tornar super excessivo. É, hoje em dia, até com a questão do online, a gente consegue ter ferramentas que já estão no mercado para avaliar os comentários que são feitos nas redes sociais, fazer análise de sentimento, sentimento análises. Existem diversas empresas já desenvolvendo softwares para fazer isso, tá? Até através dos Google Reviews também. E aí a gente tem empresa que eles aplicam tanto nas redes sociais quanto em algum site específico. Então, pode ser um The Fork, um Booking, né? E na área mais do turismo. Sentimento análise é uma coisa que está se desenvolvendo bastante para a gente entender essa questão de fazer uma leitura do sensorial baseado nas reclamações, digamos assim, porque a gente sabe que normalmente quando é para elogiar, se elogia menos do que aquilo que se reclama, né? Então, fazer um rastreamento que, além do sensorial, vai nos trazer todos os insights do que está sendo ali falado, né? Um social listening, diríamos assim. Mas existem ferramentas específicas onde a gente aplica o atributo, né, que a gente quer ler, entender, e a partir daí as ferramentas fazem esse rastreio. O eye tracking para o visual, por exemplo, né, que eu reforço de novo, a tal escala do NFT, Need for Touch Scale, que é uma escala que a gente vai utilizar quando constrói ali a metodologia para fazer essa coleta. E pensar nisto como uma jornada completa. Então, assim, num hotel ou num restaurante, não é o que você falou, um cliente reclamou da música, então eu penso no estudo só para enxergar a música, ou eu penso no estudo para a gente enxergar desde o momento em que ele entra no restaurante, como que ele está se comportando, fazer essa observação dos movimentos, de linguagem corporal também, medir o tempo que o cliente permanece no restaurante ou no hotel ou na loja e o porquê, tá? Porque a gente às vezes entende que permanência significa sucesso ou conversão da venda e nem sempre é. Ele pode estar permanecendo ou porque ele está confuso com o produto na gôndola, ou porque ele no restaurante até teve um estudo há pouco tempo atrás que explicava que hoje
os clientes permaneciam mais tempo porque eles ficam mais tempo no celular ou têm celular para ficar ali interagindo. E a questão das fotos também, a gente teve um boom aí de cafeterias e locais instagramáveis, então isso às vezes não converte efetivamente compra, né? É mais a experiência, e daí vem a questão do marketing de experiências, da gente estudar isso atrelado ao sensorial, que é também outro universo que deriva aí da questão do marketing estratégico.